Eu pediria a alguém que ou encostasse a porta ou a cortina lá. Tem muito reflexo aqui, eu não consigo enxergar vocês. Diante da palavra que nós acabamos de ouvir, e se você conhece um pouco das Escrituras, o que nós vamos orar? Você já tem todas as promessas. Você já recebeu Jesus. Todas elas estão em Jesus. Paulo, em 2 Coríntios, ele diz assim, que todas as promessas, tantas quantas são, nele tem o sim e o amém. Amém, o que é amém? Cerrou. Amém. Aliás, tem uma história bem interessante sobre o amém. Diz que tinha um grupo de meninos judeus estudando a Torá, e o rabino que estava ensinando sobre as promessas de Deus. E um daqueles meninos, quando ouviu as promessas de Deus, disse amém, bem forte, amém. E os outros riram dele. E passaram-se muitos anos. E eles sempre tinham reuniões, esse grupo de meninos foram criados juntos, e eles tinham sempre, ano a ano, e já tinha se passado muitos anos, só tinha um velhinho, e era aquele que tinha dito amém. Quer dizer, ele viveu a vida inteira porque ele confiou nas promessas de Deus. Então, a oração é um mistério. Nós estamos, nesse momento, estudando, aprendendo com os irmãos, e o autor mostra aqui que nós temos que aprender com todos que estão no corpo de Cristo. Ele fala de 2 lugares na casa dele, onde ele estava escrevendo o livro. Um era o porão, o andar de baixo, que era 4 paredes, cheia de estante e de livros. Ele diz, aqui eu olho e vejo isso, tenho só que imaginar o que está dentro dos livros que eu já aprendi desses outros milhares de irmãos que escreveram. E o outro lugar na casa dele era no 3º andar, onde ele via a cidade. E aí você imagina se você sai de um lugar que você tem intimidade com Deus, que você aprende, se você sai do porão, você pode olhar para o mundo ao redor e você tem o que dar. Você tem o que transmitir. Então ele diz, aprendendo com os irmãos. Ele fala dos irmãos de todas as denominações. E o pastor Adércio seria a pessoa certa para provocar vocês aqui e ver as diferenças e lidar com as diferenças. Talvez eu não seja a melhor pessoa para fazer isso. Eu vou tentar olhar mais para a palavra de Deus e alguns termos que a palavra de Deus fala. Mas aprendendo com os irmãos sobre oração, nós já olhamos e aprendemos um pouco com Jesus. Jesus, quando estava aqui e os discípulos perguntaram sobre oração e pediram que ele ensinasse sobre oração, ele orou, ele ensinou o Pai Nosso.
Então o pastor tem enfatizado isto, que esta não é a oração de Jesus. Esta foi a oração que Jesus ensinou aos discípulos. A oração de Jesus é uma outra, que está lá em João 17, quando ele ora pelos seus discípulos. Mas eu penso assim, a oração do Pai Nosso, que foi ensinada, é uma oração, de certa maneira, cômoda, porque ela é de todos, como o pastor já ensinou. Pai Nosso, né, tudo no plural. O pão nosso, as nossas dívidas. Então é fácil. Vamos orar. O Pai Nosso, vamos dar as mãos e todo mundo repete. Agora, o sentido da oração que o autor quer transmitir para nós, ele quer nos ensinar, é aquele relacionamento que você tem com Deus, que independe de palavras, independe de sentimentos. Você sabe, porque você tem experiência, que você vivencia com essa pessoa, que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo. Silas, você poderia pôr o gráfico? No livro tem um gráfico, eu queria mostrar para vocês, mostrando as várias fases da oração. Então, lá em cima nós temos mente, no centro a presença de Deus, embaixo o coração. Do lado esquerdo aqui, do seu direito, lá em cima, né? A oração verbal, a oração que eu expresso, que eu faço com palavras, eu oro com as minhas palavras. Do lado esquerdo, a oração estática. O que é a oração estática? Ele fala dos crentes místicos, que querem aquela experiência de êxtase. Estática significa isso, você fora de si mesma, fora de si mesmo. A Bíblia fala disto. Por exemplo, Pedro foi orar, né, no templo, lá no capítulo 9, 10 de Atos, e ele teve uma êxtase, ele ficou fora de si. Ele teve uma visão, viu um grande lençol que descia do céu, e tinha todos os animais, e ele estava olhando aquilo, e a voz de Deus falou para ele: Pedro, levanta, mata e come. Ele respondeu rápido: não, senhor, como que eu vou comer? São animais impuros, ele era um judeu bem rígido, eu não vou comer essas coisas. E aí vem a voz de Deus dizendo assim: não considere impuro aquilo que eu santifiquei. E ele ficou naquele êxtase, ele não sabia o que era, até que o Espírito Santo falou: Pedro, é o seguinte, vai chegar pessoas aí, vão te procurar, e você vai com eles, não pergunte, vai com eles, faça. E chegou os homens, disse: onde mora Pedro? Ele se identificou: sou Pedro. Então foi com ele, foi na casa de Cornélio. Cornélio era um gentio e estava reunido na sua casa, talvez com um auditório como este. Seus parentes, seus amigos estavam lá, porque Deus tinha falado também para ele: você vai chamar Pedro, você vai chamar, e ele vai te dizer tudo o que você precisa fazer. Então, essa experiência é uma experiência real. Paulo fala de que ele teve visões e revelações que nem era lícito contar ao homem. Quer dizer, ele teve êxtase. Ele diz: eu nem sei se eu estava no corpo ou fora do corpo. Já leram isso? Estou falando alguma coisa nova? Não, todo mundo sabe?
Bem, a oração tem esse aspecto também, de você poder compreender os mistérios de Deus. Alguns buscam isso intencionalmente, querendo, outros têm essa experiência sem ter a intenção. Na Bíblia, geralmente, ela acontece quando a pessoa não tem intenção. É a mesma coisa do jejum. Se você determina que vai fazer um jejum de um dia, você fica tentado a comer, certo? E cada pouco o relógio biológico diz que horas são aquelas. É do lanche, é do café, é do almoço, é sempre. Agora, se você estiver totalmente entregue com as coisas de Deus, fazendo as coisas de Deus, ou meditando, ou estudando, ou fazendo alguma coisa que você se envolve, você pode passar a hora da refeição. Então é uma coisa espontânea. Você pode ter um jejum espontâneo, assim como você pode ter uma êxtase espontânea. A consciência do Deus incompreensível é o sentido de que você sabe, muitas vezes não sabe explicar, mas você sabe que Deus está, você ora, você põe aquilo diante de Deus e você tem a consciência de que a sua presença está ali e que a sua oração está sendo atendida, que o seu relacionamento está sendo correto com Deus. E aqui embaixo a oração contemplativa, em que você fica contemplando, como o Salmo 19 diz lá: quando vejo os céus, obra das tuas mãos, as estrelas, as coisas que o Senhor criou, ele está contemplando, ele está vendo a grandeza de Deus, ele vê. Eu sou muito atraído a ver essas coisas científicas, o espaço, considerar a grandeza do universo, o fundo do mar, as grandezas que tem, e não pelas coisas em si, mas para ver a grandeza de Deus, e como Deus, é como o Renato estava compartilhando, ele não poupou o seu próprio filho, entregou por todos nós, e no meio de tudo isso, nessa contemplação de Deus, você se sente amado, você se sente filho, você se sente próximo. Ele veio porque Ele te ama, porque Ele te desejou antes que você nascesse, antes da formação, antes da fundação do mundo, na sua onisciência, na sua grandeza, naquilo que é característico de Deus, da sua eternidade. Ele me escolheu, Ele me viu. E no Salmo 139 diz que ele vê a nossa substância ainda informe no seio da nossa mãe, quando nós fomos entretecidos, como foi formado o nosso interior. E falando em interior aqui, então nós temos lá em cima a mente e aqui embaixo o coração. Paulo fala disso: eu oro com a mente, mas eu oro também com o Espírito. E orar no Espírito não é aquela tradição de curva a sua cabeça e ora silenciosamente. Orar silenciosamente é você orar silenciosamente. Você ora, mas orar no Espírito é orar no Espírito. Nós temos pouco, desculpa falar, nós temos pouco. Você pode ter muito, eu não sei, não te conheço, mas de um modo geral, a igreja
sabe muito pouco de nós mesmos, que eu sou um espírito. Tias, você é um espírito. Mas eu conheci essa figura encantadora, amigável, prazerosa. Então, quando eu penso no Tirso, eu penso nele. Essa é a imagem que vem. Mas ele não é o Tirso. O Tirso é o espírito, é a essência, é o coração. A Bíblia fala das mulheres, lá em Pedro, delas serem puras no coração, não no trajar, não no vestir, não, mas ainda chama a mulher ali de o homem interior. Toda mulher tem um homem interior, não o Tirso, viu, Lu? Você tem o homem interior, que é o seu espírito, é chamado homem interior. Em 1903, nasceu um chinês, que foi conhecido como Watchman Nee. Quantos já ouviram falar? Watchman Nee. Um cristão chinês, nasceu em 1903 e morreu, acho que em 1972, no século passado. Ele foi um cristão que teve muita revelação da palavra de Deus, e ele escreveu muito dos seus ensinos foram escritos. Ele passou os últimos 20 anos da vida dele na prisão, no domínio chinês do Mao Tse-tung, e ele pôde, então, compartilhar tudo aquilo que Deus revelou a ele, e ele tem muitos livros. Eu sei que muitos não concordam com tudo que ele diz, mas a maioria do que ele ensina, ele faz uma diferença do espírito, da alma e do corpo. E é muito importante isso na nossa vida. Então, a definição correta do ser humano seria essa: eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu vivo num corpo. O que vocês conhecem de mim é o contrário. Vocês começam conhecendo o corpo, vocês falam aquele velho, cabelo branco, barrigudinho, tudo mais. Vocês podem me dar a qualificação daquilo que vocês veem. É o contrário. A minha esposa conhece um pouco mais da minha alma. Estou vivendo com ela já 60 anos de namoro, noivado e casamento. Então ela sabe se eu sou irado, isso é coisa da minha alma, se eu sou calmo, se eu sou os meus pensamentos, se eu tenho algum período de boa lucidez, boa memória, ou então sou um bobo. Ela conhece um pouco da minha alma e do meu espírito. Às vezes a gente pode ter essa comunhão no espírito com cristãos e a gente conhece o coração. Às vezes num apertar de mão. Você aperta a mão, às vezes, de uma pessoa e você sabe, porque você sabe que ela está te amando, ela te ama, ela é pura. Estão entendendo? Mas nós sabemos pouco a respeito do homem interior. Mas a palavra de Deus, então, mostra que a oração,
ela pode ser na mente, na alma, mas ela pode ser no espírito. Romanos 8 diz: nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. E ele ora, e aquele que sonda os corações, Deus, sabe qual é a mente do Espírito Santo. E ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Eu acho que nós todos somos desafiados a ter uma vida de oração neste rumo, neste objetivo, de realmente ter um relacionamento com Deus significativo no nosso coração. O salmista ora assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Veja que oração. Por quê? Porque você pode ter lá no seu íntimo uma intenção que nem você sabe. Você pode ter no seu íntimo um caminho mau, que por várias razões acontece. Agora, nós precisamos do Espírito Santo, amém? Para nos ajudar nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Paulo fala de que nós temos Jesus como mediador entre nós e Deus. Então, o catolicismo mostrou santos e orações aos santos. O pastor ilustrou bem isso. Quantos estavam aqui e lembram do santo? Ele chamou duas pessoas aqui que foram representar o santo e ele ilustrou bem isso. Nós temos Jesus Cristo como mediador. O que vale dizer isso? O que nós temos na Trindade um homem. Está soando novo isso para você? Quem é a Trindade? Quem é Deus? Pai, Filho. Quem é a Trindade hoje? Pai, Jesus homem. Nós temos um homem na Trindade. Nós temos um homem no céu. Hebreus fala, nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele foi tentado de todas as maneiras, e ele foi provado, testado, passou no teste, e ele sabe exatamente como nós nos sentimos, como nós somos. E ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Nós podemos pegar essa palavra confissão como se fosse assim uma confissão de fé geral. Por exemplo, tem a confissão de fé dos batistas, tem a confissão de fé dos presbiterianos, tem a confissão de fé dos luteranos.
é aquele conjunto de doutrinas, de ensinamentos de uma determinada igreja que é chamado a nossa confissão. Então, a nossa confissão de fé é assim: nós recebemos Jesus pela fé, nós somos batizados na água, por imersão, nós pertencemos à igreja, somos membros do corpo. Essa é uma confissão, mas a nossa confissão, ela pode ser tomada como pessoal. Você tem a sua confissão, e Jesus é o sumo sacerdote da sua confissão. E qual é a sua confissão? O que você crê? O que você crê? O autor fala muito de que a experiência com Deus, esse relacionamento com Deus, envolve a santificação, a santidade. E esse também tem sido um problema na igreja. Por quê? Nós olhamos a santidade do ponto de vista do que não fazemos mais, que consideramos pecado. Santo. O que é a palavra santo? O que significa a palavra santo? Separado. Então, no templo, quando no tabernáculo, já no deserto, muitas coisas foram separadas, consideradas santas. Uma bacia que o sacerdote usava para lavar as mãos, para purificação, era santa. Mas a bacia não peca? Mas a bacia é santa. Por quê? Ela foi separada para aquele fim, para usar para Deus. Então não era para lavar o pé, não era para tomar banho, era para purificação, certo? Então esse é o verdadeiro sentido. Você foi chamado para ser santo, separado. Você é santo. Santo Tir, Santa Lu, Santo Santanéia. Fala seu nome. Fala para sua esposa seu nome. Acrescenta esse adjetivo. Acrescenta você, fala você para ele. Hã? Vamos abrir um texto? Vocês têm Bíblia ou celular? 1 Coríntios 1. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1. Vamos começar no verso 26. Vamos ver se ele está falando de alguém como nós. Ele começa dizendo: reparai na vossa salvação, que não foram muitos chamados de nobre nascimento. Está lá? Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Está falando de alguém aqui? Parece comigo? Parece ou não? Parece, não é? Parece conosco. Reparai na vossa vocação, no chamado de Deus. Deus chamou cada um, não é?
E aí continua: Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Próximo. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são. Quem é você? Se não fosse Jesus, onde nós estaríamos hoje? Eu não posso nem imaginar. Talvez não existisse. Quantos testemunham que pode ser isso? Uma verdade. É verdade? Agora veja, vamos ver. Ele fez tudo isso para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Sua nota: 0. Sua nota: 0. Sua nota: 0. Você não tem de que se gloriar. Agora veja o que Deus faz. Mas vós sois dele. Primeira coisa, você é dele. Em Cristo, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, o quê? Vamos dizer, tem 4 palavras aqui que eu quero que você guarde. Primeira, falem, o que você foi feito por Deus? Sabedoria. Pode ser que essa sabedoria não está se manifestando, mas você foi feita por Deus, sabedoria. No seu espírito você tem a mesma sabedoria de Deus. Você foi feita por Deus, sabedoria. Você foi feito por Deus, segunda palavra, justiça. Você foi feita justiça. Alguém que é feito justiça pode ser mais justa? Não. Você é a justiça de Deus. Você é a justiça de Deus. E você foi feito, terceira palavra, santificação. Quem é que faz a sua santificação? Quem fez? Deus. E quarta, redenção. Acabou. Então nós precisamos crer nisto. Vou pegar um desses tópicos aqui para provocar um pouco vocês. Justiça. Sabia que Deus vê 3 pessoas justas? Primeiro, ele vê Adão antes de pecar. Tá certo? Ele viu Adão antes de pecar. Adão era justo? Era, não tinha pecado nenhum. Estava em comunhão com Deus. Deus falava com ele todos os dias. Tá bom? A segunda pessoa justa que Deus vê, Jesus. Ele andou todos os dias da sua vida aqui em comunhão com Deus. Justo. Ele era justo. Sem pecado. E a terceira pessoa que Deus vê? Anéia. O Tirce, a Lu, você. Você foi feito a justiça de Deus. Agora,
Nós precisamos ser livres de um paradigma religioso que nos coloca numa posição de inferioridade e numa posição miserável. Se você pega a mensagem que você ouviu agora de manhã, que Deus fez, Deus, todas as promessas. Se você pega isso que nós estamos falando que Deus fez aí, eu não era nada, eu não tinha nada, coisa louca, fraco, perdido, não é? E Ele fez isso por mim. Então nós precisamos ser livres desse paradigma e tomar o que é um paradigma? Paradigma é um comportamento que nós temos inconsciente às vezes de ser o que nós somos. É um paradigma. Vencer isso é você tomar a palavra de Deus e declarar aquilo que Deus diz a respeito de você. Essa é a minha confissão de fé. Eu tenho um sumo sacerdote e eu devo confessar, ter a minha confissão de fé, a minha experiência daquilo que eu sei que Ele fez por mim. O que Jesus fez por você, Tirs? O que todo mundo lembra que Jesus Cristo fez? Ele morreu por nós, por todos os nossos. Quantos pecados foram colocados sobre Jesus? Todos. Quantos? Os seus, 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 os seus. Nós vamos olhar os seus lá fora, os seus, os seus. João fala do mundo inteiro foram colocados sobre Jesus. Paulo também fala isso, que nós pregamos a reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados. Se Deus não está imputando o pecado para o pecador, quando chama ele para arrependimento, por que Deus pode nos inocentar o pecador do pecado? Porque alguém já pagou por ele, não é? Deus não está levando em conta o pecado do mundo inteiro, porque Jesus já pagou. Agora, Ele não só levou os nossos pecados. O que Ele levou mais? O que foi colocado lá sobre Jesus? Dores e enfermidades. Não posso esticar o braço. Verdade, eu contei para vocês que eu estou com o tendão rompido, já faz mais de 3 meses. Já fui em 2 ortopedistas para cirurgia, eles não querem fazer cirurgia. Então, esse braço não levanta. Sabe essas máquinas de cavar terra que tem o tendão que foi rompido é o tendão que ergue o braço. Eu não consigo erguer o braço. Aqui embaixo eu posso trabalhar, pegar não dói, mas levantar eu não posso, está rompido. Mas Jesus já levou, eu não tenho dúvida que Ele levou. E eu tenho falado, Deus, se o médico que pode consertar não quer consertar, eu tenho que confiar no Senhor. O Senhor vai consertar isso. E não tem jeito, precisa consertar.
Não é fisioterapia sara, não tem um medicamento que sara, não é por um emplasto aqui que vai resolver, não vai, o tendão rompeu, o nervo rompeu, os nervos estão separados, a tendência é cada vez eles vão ficar mais separados, quanto mais eu movimento, eu tento movimentar, eles vão ficar separados, eu preciso de uma cura. Se eu não tenho, de quem é a culpa? Sua. Você vai falar, não, é sua. Esse é o grande desafio que os crentes enfrentam, a sua fé. A sua fé. Vamos orar o Pai Nosso? Vocês me dão a mão. Vamos orar pela minha cura? Eu preciso sair daqui curado. Ah, pastor, não sei. Você é desafiado assim? Você sente esse desafio? Quantos sentem esse desafio de fé? É a sua fé, você precisa exercitar a sua fé. Todas as coisas são possíveis para Deus. Deus pode todas as coisas são possíveis para Deus. Jesus falou para um homem também, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. É a mesma palavra que é dita para Deus, que tudo é possível para Ele, tudo é possível para Ele, tudo é possível para Ele, Ele pode todas as coisas, também é dita para o crente, tudo é possível que crê, tudo é possível que crê. Então esse é o desafio da oração para todos os crentes, é crer na palavra de Deus. Você foi feito santificação. Na sua vida, se você tem os olhos do seu entendimento, vamos voltar na oração de Paulo. Em Efésios 1 e Efésios 3, Colossenses 1, quando Paulo ora por aqueles crentes, e o pastor até citou assim em admiração, ele se punha de joelho para orar pelos crentes, para que os crentes tivessem um espírito de revelação, um espírito de entendimento, que os seus corações fossem iluminados para saber a grandiosidade do poder de Deus que está em nós. A iluminação de Deus, daquilo que te pertence, a iluminação das promessas de Deus que nos pertencem. E como Paulo disse, todas elas já têm, da parte de Deus, o sim e o amém. Então você é um espírito, você tem uma alma e você vive num corpo. Nós associamos as coisas do nosso corpo, o que nós sentimos, as nossas dores, as nossas limitações, o que precisa ser mudado, né? Então você, às vezes, ora, Deus, dá um jeitinho aí. Você ora baseado na sua alma, a sua alma e os seus sentimentos. Eles são muito importantes. A sua mente é muito importante, mas é a alma. Mas você é espírito. Paulo diz, eu oro no espírito.
E Paulo diz: vigiando no Espírito, orando no Espírito. Próximo assunto que o pastor está pensando em estudar com vocês, conosco, é sobre os dons espirituais. Aí vai sair, falei, é problema seu. Os dons espirituais. Os dons do Espírito. Agora, o dom do Espírito está onde? Onde nós recebemos um dom? É Espírito, não é alma. É Espírito, não é corpo. Eu tenho que receber no meu Espírito. E eu tenho que exercitar o meu Espírito. Ele vai usar a minha alma. Até a morte, até a nossa morte, ou eventual transformação na vinda de Jesus, mas vamos falar de, enquanto aqui no mundo, a morte, o seu espírito, por uma lei natural, ele só age através da sua alma. Mas por uma lei espiritual, Paulo diz assim: olha, igreja de Coríntios, manda aquele homem, pode expulsar aquele homem que cometeu tal pecado. Eu em espírito estou aí com vocês e concordo com vocês. Não era no pensamento, ele não estava lá em pensamento, ele está falando que ele estava lá em espírito. Em espírito nós somos um. Então até a nossa morte, o espírito vai se manifestar através da nossa alma, e a nossa alma através do nosso corpo. O dia que nós morrermos, o espírito vai para Deus, o corpo vai ficar ali, alguém vai se encarregar, fazer alguma coisa com ele, não é? E nós vamos ter a consciência daquilo que nós fizemos. É a nossa alma. Mas enquanto nós estamos aqui, como igreja e como filhos de Deus, para aprender sobre oração, irmãos, a oração é mais do que essa formalidade que nós fazemos diariamente. Você levanta mais ou menos assim, dormindo, mas você já sabe: Deus, eu preciso que o Senhor me guarda, me guarda, me guarda. Deus, eu preciso que o Senhor resolva meus problemas, resolve meus problemas. Se você tem pessoas doentes na família, você já se lembra disso. Jesus, ajuda aquele lá, ajuda. E nós oramos uma série de coisas. Não digo que isso é errado. Você pode continuar fazendo isso. Mas eu estou lendo aí homens de oração na sua camiseta. Deus quer que você entre num lugar maior, mais alto, num lugar secreto, num lugar íntimo, em que você, naquele gráfico ali, passe de uma experiência só mental, mas que você chega a uma realidade. Eu fico olhando Jesus. Jesus nunca teve consciência de necessidade. Vamos pensar aqui em necessidade. Ele está ensinando 5.000 homens, fora mulheres e crianças, estão lá. E o tempo está passando. O relógio biológico está falando que já passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, vai chegando. O sol está declinando, os discípulos chegam e dizem: Jesus, despede, para com esse sermão, para com isso aí. Está tarde já, despede essa gente para eles irem na cidade,
por aí, algum lugar, comprar alguma coisa, eles estão com fome. E Jesus fala assim, será que Jesus não sabia disso? Jesus não tinha consciência de necessidade. Ele falou para ele assim, Jesus falou para os discípulos assim, em voz clara, claríssima, dai-lhes vós mesmos de comer. Está claro? Imagina você um dos 12 lá, e você está preocupado. Você conversou com Pedro. Ô Pedro, o que você acha? Não, Jesus está passando da hora, ele precisa parar. Vamos falar para ele parar? Vamos falar. Jesus, espere, multidão. Aí Jesus vira, você é um dos 12 que está lá, e você ouve isso. Dai-lhes vós mesmo de comer. Então, o que eu estava falando sobre o céu é isso, o que eu estava falando do Pai é isso, ele continua lá. E os discípulos, né? Aí chega alguém e diz assim, ou Jesus pergunta, o que vocês têm? Eles não têm nada. Aí alguém diz, não, tem aqui, tem um garoto que tem um lanche, esse veio prevenido. Não era ele que era prevenido, a mãe dele que era prevenida, né? Providenciou o lanche para ele. Mas o que é isso para tantas pessoas? E um faz um cálculo lá, tem mais aquele administrador, aquele financista, de nem 200 denários de pão daria para todo mundo pegar um pedaço. Jesus não tem consciência de necessidade. Ele pega aqueles pães, ele dá graças, Pai, obrigado pelo pão, obrigado pelo peixe, e diz que Jesus repartiu com os 12. Está aqui um pouco para você, um pouco para você, um pouco para você. E aí diz que os discípulos repartiram com a multidão. E todos comeram. Quer ver como nós somos desafiados na fé? Pelo menos eu sou. Jesus disse assim, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço. Ouviu? E o que Jesus acrescentou? E maiores. Isso já foi, pastor. Você está no século 21, tecnologia, você abre seu celular, você fala com o mundo inteiro. Isso já foi. Isso já foi. Foi? Quem é que continua hoje crendo em Jesus? Quem é que crê em Jesus? Me diga, por favor, quem são os que creem em Jesus? Quem são? Não tem mais crente nessa igreja. O pastor Oswaldo vai ficar sozinho lá. Nós. Pastor, mas aí não dá. Jesus não tinha consciência de necessidade. Ele sabia. Ele falou uma vez assim, na oração de João 17, ele diz assim, porque todas as tuas coisas são minhas e as minhas são tuas. Diga essa frase. Porque
todas as tuas coisas são minhas e as minhas são tuas. Vocês têm conta conjunta? Tem? Quanto que você tem no banco? Você sabe quanto ele tem no banco? Não. Vocês têm conta conjunta? Você sabe quanto ele tem no banco? Ela que coisa. Então, você não pode dizer para ele, querido, todas as suas coisas são minhas. Eu nem sei o que você tem. Hã? Mas se vocês têm conta conjunta, não importa se ele te disse ou não, você pode ir lá e raspelar. Tá? Vai com jeitinho, fala com o gerente, olha, dá para dizer quanto está na nossa conta aí? Hã? Essa era a consciência de Jesus. Pai, todas as tuas coisas são minhas e as minhas são tuas. Você está no lugar de igualdade ou de inferioridade em relação a Deus e a Jesus? Ele acha que é de inferioridade. Quantos acham? Quantos concordam com ele? Você concorda com ele? Concorda com ele. Você é casada mesmo. Tem que dizer sim, né? Quantos concordam? Quantos não concordam? Não concordam? Depende. Jesus, Filho de Deus. A Bíblia chama ele de herdeiro de Deus. Não é? A Bíblia me fala que eu sou filho de Deus. Aqueles que creem são feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E a Bíblia fala que eu sou co-herdeiro. O que é co-herdeiro? Inferior? Não. Herda com. Então, você disse a frase de Jesus: Pai, graças te dou, porque todas as tuas coisas são minhas e as minhas são tuas. Você pode dizer agora, não frase de Jesus, mas a sua frase: Pai, graças te dou, porque todas as tuas coisas são minhas e as minhas são tuas. Nós precisamos aprender isso. Quebrar o paradigma da inferioridade, quebrar o paradigma daquela oração do filho pródigo. Ele montou uma oração bonita para falar para o seu pai, lembra? Eu vou chegar lá para o meu pai e vou dizer: Pai, eu pequei contra os céus perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos jornaleiros. Eu só quero ser um jornaleiro. O pai concordou com a oração dele? Ele começou a fazer a oração, e será que ele terminou? O que o pai fez? Abraçou. O que mais que o pai fez? Compra, mata o cordeiro, faz a festa, traz a roupa, traz o anel, traz o anel de honra, o mesmo que o pai tinha. Hã? Ele estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado, mas aquela condição passou.
Aquilo acabou. O outro chegou do campo, trabalhador, coitado, trabalhava dia e noite, nunca desobedeceu o pai, não saiu de casa nenhum dia, não gastou nenhum tostão com meretriz, nem com amigos, nem com ele mesmo, não gastou nada. Chegou cheio de amargura, chegou cheio de si mesmo e disse: o que está acontecendo aí? Os rapazes disseram: o teu irmão, seu pai está fazendo a festa. Ele ficou indignado. Vamos lá se alegrar com o seu pai, com o seu irmão. Não foi, irado. Aí o pai sai, chega: meu filho, eu nunca quebrei nenhum dos teus mandamentos, nunca fiz nada. O senhor nunca me deu nenhum cabrito para mim alegar. O que o pai responde? Meu filho, você está reclamando de um cabrito? Tudo que é meu é teu. Lembra do início da história? O pai repartiu a herança. O que significa repartir? Está aqui 50 para você e 50 para você. Repartiu. Aquele pegou, foi gastar erradamente. O outro não pegou nada. Eu sou justo, eu faço. Então, Jesus não tinha consciência de necessidade. Paulo diz assim: eu aprendi todas as coisas. Então, se você precisa, nós somos desafiados a aprender, certo? Aprender todas as coisas. E a oração vai terminar logo esse estudo, mas o desafio vai ficar para o resto da nossa vida. Ou vai mudar, ou vai mudar. Ou muda, ou muda. Você é desafiado a entrar num lugar de oração. Eu sou desafiado a um lugar de crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que se aproximam devem crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Abre os nossos olhos, Pai, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento. Espírito Santo, ministra ao nosso espírito, nos traz discernimento. Nós queremos o espírito de sabedoria, de revelação, de entendimento, o espírito de temor do Senhor, de conhecimento, o espírito do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Um bom dia.